Hoje nós temos o prazer de começar a segunda temporada do Enfoco no JC, o programa de entrevistas do Jordan Cury, que tem por objetivo disseminar o conhecimento e informação de interesse da sociedade brasileira com profissionais no mercado dos mais variados segmentos econômicos. E hoje nós temos o prazer de receber, é uma honra contar com a presença do Rodrigo Augusto Pereira Zago, mais conhecido como Rodrigo Zago, né? Bem-vindo, Rodrigo. Boa tarde, nessa tarde fria aqui de São Paulo. O Rodrigo é Officer Agro Grande Porte do Itaú BBA e ele foi convidado para falar de um tema de extrema importância e relevância para o mercado corporativo, que é a importância dos projetos sociais na inclusão profissional no Brasil, né? O Rodrigo tem uma carreira brilhante, desenvolvida no setor financeiro, tanto na área jurídica como no front, no business. Ele tem formação em Direito pela FMU, MBA em Finanças e LLM em Direito do Mercado Financeiro, ambos pelo INSPER, e MBA em Gestão do Agronegócio pela Universidade Federal do Paraná. Ele passou por grandes instituições de renome no Brasil, como o BBA, né? Hoje Itaú BBA, o Santander, o Banco Votorantim HSBC, Banco Bradesco, e voltou, né, hoje para o Itaú BBA. E ele foi bolsista da Fundação Estudar, né, Rodrigo? Exato. Eu queria dar as boas-vindas, abrir o microfone aí para você, Rodrigo. Não sei se você já quer falar ou se a gente já pode começar a fazer as perguntas. Primeiro, deixa eu agradecer, Marcelo, pelo convite. Para mim é uma alegria e uma honra estar aqui com vocês também, falando de um tema que foi tão importante para a minha vida e que acho que é tão importante para a nossa sociedade como um todo. No Brasil tem muita gente boa por aí, né? Eu sempre costumo dizer que tem milhares de Rodrigo Zagos por aí, só esperando por uma oportunidade tal qual eu tive lá no passado. Mais uma vez, agradeço demais pelo convite. Eu queria que você me contasse um pouquinho, né, dessa experiência que você teve, né? A gente hoje no Brasil tem mais ou menos, são dados de outubro de 2021, nós temos 4,1 milhões de jovens procurando emprego hoje no Brasil, né? A gente sabe que desses jovens, a maior parte que consegue bons empregos ou empregos em grandes empresas são jovens que já vêm com uma diferença social, uma oportunidade bastante diferenciada, né? E, por exemplo, existem instituições como a Fundação Estudar e a Galena, né, que estão propiciando aí oportunidades para jovens de 18 a 24 anos a esse acesso ao mercado, né, um mercado tão competitivo e que muitas vezes não traz aí oportunidade para os jovens que têm completado o seu ensino em escola pública, né? Então, nesse sentido, eu queria entender de você que você acredita que a bolsa que você recebeu melhora, né? Que a sua vida profissional teria sido completamente diferente se você não tivesse obtido essa bolsa da Fundação Estudar. E aí eu queria entender, conta pra gente como é que foi o início da sua vida no BBA. Então, a primeira pergunta é o impacto, né? E a segunda, conta pra gente a tua vida no BBA. Nasci e cresci aqui em São Paulo, né? Hoje vivo no interior do Paraná, mas nasci e cresci aqui numa família muito humilde, muito simples, aqui na periferia de São Paulo. Os meus pais, né, pessoas muito simples, e eu, por conta disso tudo, tive que começar a trabalhar antes de virar jovem. Então, acho que eu comecei a trabalhar 2 semanas antes de fazer 11 anos. E Nossa. acho
que graças a Deus eu sempre gostei de estudar. Estudar para mim sempre foi uma forma de aprender e até ficar um pouco distante daquilo que era ali a minha realidade de violência dentro e fora de casa. Eu entrei na faculdade, uma faculdade privada, como você mencionou, né? Eu cheguei a fazer 3 meses de cursinho no Etapa, naquela época. Eu trabalhava durante o dia e fazia o cursinho à noite e acho que 90% das coisas que tinham lá no cursinho eu nunca tinha visto na minha vida, né? E um professor do cursinho chegou para mim e falou: cara, você não vai passar numa universidade pública, né? A menos que você faça uns 3 anos seguidos de cursinho para que você recupere o gap que você tem em relação às pessoas que entram nas universidades públicas de ponta no Brasil, né? E ele me deu um conselho que parecia duro, né, à época, mas realista. Ele falou: cara, entra numa faculdade privada e você vai crescer na sua vida pelo trabalho. Então, comecei a fazer direito. A empresa que eu trabalhava à época era uma empresa de publicidade e que pagava metade da faculdade. A única forma para eu conseguir, junto com o meu salário, conseguir pagar. Houve uma crise grande, né, naquela época, em 98, que fez com que eu perdesse essa bolsa e eu quase desisti da faculdade, por não conseguir mais pagar. E foi quando eu conheci a Fundação Estudar, passei pelo processo e ganhei a bolsa. Isso eu já estava na metade do 3º ano. E as próprias pessoas da Fundação Estudar que me receberam falaram: cara, você precisa agora ir atrás de um estágio. Então, eu pedi demissão do emprego que eu tinha naquela época, e no café da manhã da Fundação Estudar, que era um evento que existia naquela época, onde os fundadores da Fundação Estudar chamavam executivos e empresários, né, um café da manhã bem informal, e tinha ali, acho que devia ter bem uns 70 entre empresários e executivos, né? E eu pedi, quando foi acontecer a apresentação dos bolsistas, eu falei: pô, eu vou aproveitar essa oportunidade e pedir um estágio também, já que eu estou aqui, né? E era um ambiente bem diferente para mim, ia ser difícil eu ter essa chance outra vez, né? Então, fiz todo mundo dar risada com o meu pedido, mas consegui que uma pessoa me ouvisse, né? De todos que estavam ali, só um parou para conversar comigo, entender um pouco, né, o que estava por trás daquele meu pedido, que foi o ex-diretor do BBA, que é o Cândido Bracha, né, que chegou a ser presidente do Itaú. E ele disse para mim, falou: olha, acho que tem uma vaga de estágio, né, no jurídico do banco, e se não der certo eu vou apoiar você, te indicando para outras pessoas. Sem me conhecer, com uns 5 minutos de conversa ali, né, que a gente teve, né, que depois resultou aí uma entrevista que foram as 2 horas mais longas da minha vida, né? Mas que graças a Deus deu muito certo, né? Eu comecei a fazer estágio no BBA, que era um banco com pessoas extremamente competentes, né? E que graças a Deus eu consegui, né? Fiquei a minha primeira perna do banco quase 7 anos, né? Me formei, fui contratado e saí de lá porque recebi a proposta para ir para o Santander, e foi assim nos outros bancos também que eu fui. Graças a Deus sempre fui recebendo outras propostas. E respondendo a sua outra pergunta, Marcela, eu, assim, que para mim desistir é quase que não é uma opção, né? Mas eu posso dizer que quase que com 95% de certeza que eu não teria terminado a faculdade se não fosse a bolsa da Fundação Estudar, né? Porque eu lembro que o valor da mensalidade era igual ao valor do meu salário.
e eu tinha que ajudar na minha casa, inclusive, né? Então, a conta simplesmente não fechava, né? Então, esse apoio que eu tive da Fundação Estudar foi fundamental, né? Então, teria sido uma carreira totalmente diferente, né? Depois eu teria tido um trabalho muito similar ao que os meus pais tiveram. Quando você fala 95% de certeza, né, que você teria ter optado, né, voltar a trabalhar ou seguir, eu acho que isso é uma visão muito importante para a gente passar, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Não basta ter cotas, né, não basta ter essa oportunidade. Esse apoio durante o curso é que propicia o aluno a não desistir, né? Porque entre pagar as contas, trazer comida para dentro de casa ou pagar a faculdade, muitas vezes o aluno, né, que vem de uma vida mais simples, ele vai optar em trazer o dinheiro para casa e a comida, né? Exato, isso aí, a sua necessidade imediata. E chega, e eu tive, né, alguns amigos que inclusive olhavam e falavam, não, cara, isso não é pra gente, né? Você tá no mundo que não é seu, né? E você acaba desistindo no meio do caminho ou simplesmente nem chega lá, né? É meio que uma sensação de não pertencimento, né? Mas graças a Deus eu nunca tive isso. Eu falei, não, cara, eu vou... vai ser muito difícil para eu desistir, né? Mas quando eu olho e vejo pessoas que cresceram comigo e que de repente seguiram um caminho diferente, é porque não é fácil, né? Não é fácil, não é óbvio, né? Então é um pouco disso que você falou aí. É assim na nossa vida, né? Você tem que pensar no dia de hoje, né? Pô, eu preciso comer hoje, eu preciso pagar as contas hoje. É difícil você enxergar os benefícios que a educação vão trazer na tua vida pessoal e financeira também. E aí você trouxe o exemplo do Cândido Bracha. Ele teve uma atitude diferenciada, né? E essa atitude fez com que a sua vida mudasse completamente. E puxando esse gancho, é que eu já venho trazendo a segunda pergunta. Como os empresários e nós profissionais, como que a gente pode mitigar um pouco, né, a exclusão social e propiciar essa inclusão e manutenção? Não é só incluir, né? A preocupação é manter esses jovens profissionais dentro do mercado de trabalho, dentro dessas grandes corporações, né? Eu queria saber um pouquinho o que você pensa disso. Em primeiro lugar, Marcela, acho que o primeiro ponto é você perceber que você tem condições de, com um ato pequeno, mudar a vida de alguém, né? Mudar uma mudança de 180 graus na vida de alguém que, de repente, se não tivesse ali se não fosse os 5 minutos, né, dessa conversa que eu tive, minha vida teria tomado outro rumo, né? E às vezes a gente não tem nem consciência que você tem, né, entre aspas, esse poder. Então acho que a gente precisa estar muito de olhos e ouvidos abertos para aquelas pessoas que eventualmente estão aí dispostas a correr atrás de uma oportunidade, né? Porque eu nunca, e quando entrei lá no banco, nunca quis ser tratado como um coitado ou alguém que merecesse dó ou algo desse tipo, né? Eu sempre pensei, cara, o começo da minha história foi diferente, né? Mas o fim e o meio do caminho vai ser muito parecido com que todos os outros que estão aqui, né? Então, mesmo com as nossas diferenças, nós vamos trilhar aqui um caminho que é muito parecido. Então, eu acho que você ter consciência disso, né? Poder também estimular as pessoas, né? Porque acho que muitas vezes tem isso do que eu falei há pouco, né? De que a pessoa acha que, putz, esse mundo não é para mim, né? Eu tenho que ficar aqui na mesma linha que eram os meus pais, que eram os meus avós e tal.
você fazer que falou, cara, eu quero te ajudar, né, mas você precisa também ter vontade, você precisa acreditar em si mesmo, né? Agora, estimular isso, eu acho que é o que a gente pode, é o mais fácil aqui de fazer, né? Além de ações institucionais, que sejam pequenas, médias, grandes empresas, a gente vê muita coisa acontecendo, né? Mas no fim do dia, o que vai fazer a diferença é a pessoa que está ali na ponta. E aí, por exemplo, nós profissionais damos não só oportunidade, mas acompanhar, porque provavelmente a tua experiência dentro do banco foi altamente positiva, porque você teve pessoas que te ajudaram aí dentro do banco, não só com a parte técnica, como a outra parte que a gente aprende também no dia a dia, né, Rodrigo? Teve muito disso, né, mas você tem, né, acho que isso é uma coisa válida até hoje, né, eu tenho hoje uma outra história, mas o que me trouxe até aqui continua sendo muito diferente do que acontece na vida da maioria dos meus amigos que eu fiz, né, no mercado, né? E há também esse, né, eu acho que aquela época, talvez, até porque a gente não tinha, né, tudo isso que a gente vê hoje, de falar de diversidade, de inclusão, de cotas, então era uma coisa talvez meio que natural, né? E eu, quando comecei a fazer estágio, era uma transição de mundos, né? Eu saía do meu mundo ali, sair super cedo de casa, pegar ônibus, às vezes chegar à noite da faculdade e ter que pegar um caminho diferente porque eu ouvi barulho de tiroteio, e você chegar no lugar onde as pessoas foram passar o fim de semana na Bahia. E não tem problema nenhum, né? É parte da rotina, do dia a dia, né, de cada um. Só que isso, né, principalmente daquela época, fazia com que fosse assim, putz, eu não tenho muita coisa para falar vamos falar assim, com esse pessoal, né? Então eu mesmo acabava me recolhendo, né? Então ia almoçar poucas vezes, né, com os meus outros amigos estagiários, né, com as pessoas de outras áreas que eu conheci, né? E aí criava uma barreira que estava muito mais dentro de mim do que nos outros, né? Porque nunca tive, muito pelo contrário, né? Fui muito bem recebido, tem muita gente que me ajudou, que me apoiou, né? Então, acho que hoje vale muito você ter isso em evidência também, né? Acho que assim, putz, eu preciso trazer essa pessoa para dentro de casa e entender que o mundo e que a realidade dela é diferente da minha, mas que nem por isso as pessoas são impedidas de viver em conjunto. Acho que histórias diferentes trazem um resultado muito melhor para a nossa vida pessoal e para a vida das empresas também, né? Acho que essa que é a grande riqueza de todos esses temas que a gente tem ouvido falar hoje. E aí, então esse aí o grande desafio que você encontrou quando no início da sua vida profissional? Foi exatamente isso que você acabou de me falar? Isso, sim. Tá? Acho que esse foi... É lógico que eu olhava e pessoas extremamente competentes e assuntos que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, né? Então, tinha momentos que eu falei, cara, eu não vou dar conta disso, né? E aí você falava, pô, lógico que você vai dar conta, né? Você tem que se esforçar um pouco mais do que você já se esforça, né? Mas em dados momentos, você chegava e falava assim, não, pô, esse mundo aqui não é para mim porque não é o meu mundo, né? Então, é uma transição assim que ela leva tempo para acontecer, né? E tem que ter, acho que, muita franqueza dos dois lados, né? Tem que ter muito ouvido aberto dos dois lados, e sem esse, vou chamar de olhar, de achar que, pô, coitado do cara, deixa eu ouvir as histórias dele e chorar um pouco junto, né? Eu penso que, cara, o
que a gente tem de diferença, o que a gente tem de histórias diferentes, acho que só serve para deixar todos nós mais fortes e mais unidos. Então, e até porque, né, Marcelo, acho que dificuldades todos nós temos, desafios todos nós temos, né? O que a gente precisa trabalhar é para que todos nós tenhamos as mesmas oportunidades, né? Criar um ambiente em que isso possa existir de fato. Nossa, e essa é a mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal, para passar para os nossos seguidores? É essa ou você quer falar mais alguma coisa? Porque depois dessa é assim... Essa eu acho que eu diria que é a principal. Assim, desafios, problemas, dificuldades, todos nós temos, né? Acho que todos nós temos histórias, né, diferentes, começos de trajetórias diferentes, né? Mas acho que a gente trabalhar junto, né, e cada um ouvir, entender e de fato, né, tentar ali colocar o sapato do outro, é a forma com que a gente vai chegar a um destino bem melhor e bem mais sustentável. Então, vamos dizer, principalmente o que você estava falando aqui dos jovens, não desista dos seus sonhos, né? Não deixe a tua realidade fazer com que você esmoreça, fazer com que vai ter dias sim que vão ser mais difíceis, né? Seja na tua vida familiar, seja na tua vida profissional, né? Mas você tem que colocar o norte ali de sempre seguir em frente, né? E acho que um ponto que é fundamental também, Marcelo, é você trabalhar pela sua família. Acho que quando você coloca família em evidência, e eu vim de uma família bastante desestruturada, né? E eu olho e falo assim, pô, se eu pudesse voltar 20 anos atrás, o que eu teria trabalhado do melhor em focar também na vida da familiar, né? Porque quando você olha para dentro de si, para dentro da tua casa, para dentro da tua vida, né? Você também começar a formar a tua família e coloca isso, fala, pô, eu tenho que fazer essas duas coisas andarem bem, né? A minha vida pessoal, familiar e minha vida profissional. Eu acho que a gente chega no caminho melhor, né? E às vezes, né, pode ser que assim, putz, eu não vou ter o apoio da família da qual eu nasci, né? Então, pô, forme a tua família dentro do teu trabalho, forme a tua família junto com seus amigos, mas tem uma rede de apoio de pessoas que possam te ajudar e estar junto contigo ali nos teus momentos mais difíceis também. Acho que isso, nenhum de nós está só, né? E acho que a gente pode até conseguir avançar sozinho, né? Mas vai ser um avanço muito tímido, muito pequeno, principalmente se a gente comparar com o avanço que a gente faz quando vai de turma, né? Exato. Dizem que o nosso passado ele não nos define, né? Mas a nossa origem ela faz com que a gente possa perseguir os nossos sonhos ou não. Você optou por perseguir e buscar a realização desses sonhos, né? E eu acho que você trouxe uma mensagem bastante positiva para todos nós e acho que especialmente para os jovens que vêm, né, do ensino médio de escola pública, né? E de comunidades mais simples que podem voltar a sonhar. Eu acho que essa mensagem que você deixou para a gente é uma mensagem muito importante, positiva, né? Bastante positiva para que as pessoas possam se espelhar em você, te modelar e seguir teu exemplo. Eu acho que essa mensagem ela é extremamente importante, ela tem muito a ver com o que a gente pensa aqui no escritório, não só com relação à nossa equipe, como também aos nossos sonhos e projetos sociais, né? E eu espero que os nossos seguidores tenham tido um tempo bastante positivo com você, de reflexão,
e que possam trazer para dentro das equipes, das casas deles, essa mensagem positiva que você deixou com a gente. Então, eu queria te agradecer muito, abrir espaço para você dizer o que você achar que deve, tá? Mas agradecer muito, porque eu acho que esse momento foi um momento muito especial para o nosso enfoque no JC. Bacana. Eu agradeço mais uma vez, Marcelo, parabenizo vocês também, né, por ter tido essa iniciativa, né, e digo, né, para quem tiver ouvido a gente e nas duas pontas, né, seja a ponta de quem está contratando, seja a ponta de quem está sendo contratado, vale apostar naquilo que foge do óbvio. Cara, faz sentido, né? De repente, eu trazer para dentro da minha empresa alguém que não tem todos os skills, né? Todas as qualificações que eu olhei ali. Então, assim, tente enxergar um pouco além, né? Porque o item garra, né? Acho que é um skill difícil de ser superado. E isso vale também para quem está lá na outra ponta, né? Acho que se você mantiver a sua garra e a sua determinação, e falo isso, né, por mim mesmo, no fim do dia você vai chegar num lugar que você fala, pô, olha onde eu cheguei e olha onde eu posso chegar, né? Ainda tem muita coisa para eu fazer na minha carreira e a história não termina aqui, ainda vou ter muita coisa boa para contar. Obrigado mais uma vez. Obrigada.